Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Todos os dias, milhões de pessoas compram produtos, contratam serviços e fazem escolhas de consumo. Comprar deveria ser sempre uma experiência tranquila, mas quando surgem problemas com produtos ou serviços, muitos consumidores não sabem exatamente quais são os seus direitos, garantias, prazos, trocas e responsabilidades das empresas. São temas que ainda geram muitas dúvidas. No programa de hoje, eu recebo a advogada a doutora Natália Scatena, que vai explicar para a gente quais são os nossos direitos como os consumidores, quais são os deveres das empresas. Então fique agora com a gente. Natália, seja muito bem-vinda. Explica para a gente o que a gente tem que saber de básico como consumidor, quais são os nossos direitos. Olá, Ana, obrigada pelo convite, obrigada a todos pela oportunidade. Ana, vamos tentar assim colocar uma situação real, né? Então, o que o consumidor precisa saber? Ele tem que saber principalmente os direitos aos quais ele tem, né? São inerentes ali ao título de consumidor. E ele precisa exercê-los. Então, isso vai acontecer no supermercado, isso vai acontecer na farmácia, isso vai acontecer numa compra online, isso vai acontecer numa compra presencial, né? E existem modalidades, né? E tipos aí para cada uma dessas operações, que são realizadas via internet, a domicílio, por telefone e presencialmente. Então, é muito importante, primeiramente, o consumidor saber quais são esses direitos, né, os quais ele tem direito. Então, é interessante começar explicando aí para o pessoal como é que eles podem exercê-los. Vamos lá, porque aqui todo mundo gosta de comprar, mas a gente sabe que também como consumidor a gente tem nossas responsabilidades. A Sim. Natália vai explicar hoje para a gente que não é só a responsabilidade das lojas ou das empresas. Começar pelo básico. Troca. Toda loja, toda empresa tem que fazer a troca ou ela tem também um direito por lei de não fazer uma troca de um produto? A troca obrigatória, ela só acontece nos casos de defeito. Defeito aparente ou vício oculto, que são as modalidades ali que o Código de Defesa do Consumidor prevê, e ali vai regulamentar o prazo de troca. Vício aparente, 30 dias, né, para a realização dessa troca, e 90 dias quando há um vício oculto, né, algo que comprometa ali o uso do produto, né. Mas a questão da troca, por gosto, por tamanho, por... Né? Não ganhou gostei um da presente, cor, não presente. gostou. Não, a loja não é obrigada. Olha só, então atenção, às vezes você vai na loja, briga com a atendente, ela não é obrigada. Exatamente. Você me deu um presente de aniversário ou de Natal, eu não gostei, eu vou até a loja não é obrigada então a fazer isso, Se não Natália? for uma cultura da loja, se não for é uma liberalidade dela, ela pode conceder isso ao cliente, mas pode também não conceder, né? Agora, se é uma prática que ela já faz comumente, todos sabem, então isso acaba se tornando uma obrigação, mas por lei ela não é obrigada a fazer essa troca, a não ser em casos de defeito. Tem que deixar sinalizado na loja, ou seja ela online ou física, que ela não realiza a troca? Tem que deixar alguma coisa? É importante deixar para que não haja dúvidas, né? Para o consumidor não alegar o desconhecimento. Eu adquiri, entreguei o presente e achei que a pessoa pudesse trocar caso não gostasse. Porque é muito comum, você ganha um presente, o que as pessoas falam? Fique à vontade, você pode trocar. Nem sempre isso acontece, né? Então, a loja não tem a obrigação de fazer essa troca por gosto, né? Então, se for algo combinado previamente, olha, estou presenteando uma pessoa, pode ser que ela venha a trocar esse produto, ok. Mas a loja pode, nesse ato, já direcionar ali o posicionamento dela. Não realizamos troca. Então, fica a critério da loja. Tem diferença para o direito do consumidor quando a compra é feita numa loja física ou quando a compra é feita no online? Existe. O principal ponto é a questão do direito de arrependimento, né? Que é o mais usual nas compras online e que hoje representa o maior volume, né? Então, o que acontece? Esse direito de arrependimento, ele também pode ser exercido em lojas físicas, mas não é uma regra, tá? Agora, compras via internet, telefone ou a domicílio, o consumidor tem
existe um artigo específico, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê o direito de arrependimento. Como que funciona? Explica pra gente. Isso independe do motivo pelo qual. Então, como existe o regramento, né? A loja física não tem a obrigatoriedade de fazer a troca por gosto, essa compra realizada pela internet, o cliente tem. Né? Chegou, não está com defeito, me serviu, mas eu não gostei. Independentemente do motivo, sem qualquer justificativa, ele pode exercer esse direito de arrependimento. Isso no online. Mas tem um prazo, doutora Natália? 7 dias a contar do recebimento. Então, 7 dias na compra online, a contar do recebimento, você, consumidor, tem direito de se arrepender da compra, mesmo que ela estiver em ótimo estado, e fazer a devolução. Exatamente. Onde entra, vamos também aqui falar do direito das empresas, das lojas. Sim. Quando ela envia um produto em perfeito estado, só que quem recebe alega que não estava no estado adequado. Como que fica? Como que ela descobre se estava, se não estava? É o direito de quem? Porque no físico é mais fácil você ir lá e mostrar, tá com defeito, não tá? A roupa tá manchada, não tá? Exatamente. E no online, como que funciona isso? Como existe essa possibilidade de arrependimento, isso aí vai ser um ponto que vai ser discutido, principalmente quando esse produto chegar ao vendedor, né? Ele provavelmente coleta evidências e é o que eu indico a todos, né? Vamos coletar evidências. Então, receber um produto, faça um vídeo, né, do momento ali da abertura, da embalagem, para verificar o estado que aquilo realmente chegou. Porque pode ter saído em perfeitas condições da loja, né, onde foi adquirido. Mas e se ocorreu alguma intercorrência, uma quebra, um produto frágil? Ele pode quebrar, né? E aí ele chega para o consumidor no estado diverso do qual ele foi enviado. E aí, isso tem que ser noticiado para a empresa, mas principalmente com evidências. Então, isso aí é um dos deveres, né, que os consumidores têm, até por segurança do próprio consumidor. Ter ali evidências de como aquilo foi recebido, o dia que foi recebido e principal, Ana, que eu assim, sempre recomendo, agir de forma rápida, né? Você recebeu um produto avariado, você não vai esperar até o 6º dia para fazer essa devolução. Você entra em contato o mais rápido possível, porque as chances ali, né, de ter a resolução mais rápida também são mais, né, viáveis. Então, é muito interessante agir rápido. Gente, eu quis trazer a doutora Natália aqui, porque além da gente ser amiga, eu vou contar uma situação que ela já me salvou e que pode ajudar muitas pessoas aí. Oferta, eu fui comprar uma roupa. A hora que eu colocava no carrinho, falava que estava disponível. A hora que eu ia fazer o pagamento, já falava que não tinha mais. Mas era uma coisa muito imediata, porque o vestido, no caso, estava com 70% de desconto. Mas toda hora que eu fechava, qualquer tamanho que eu colocasse, não dava certo. O que você me indicou na situação, Natália, que deu super certo para mim eu conseguir comprar o vestido com 70% de desconto e ainda do tamanho da cor que eu queria? Primeira coisa que você lembra ter feito é entrar em contato com a loja, né? Sim. E aí, evidências. Evidências ali da operação, de toda a sua tentativa. Evidências do valor que estava sendo ofertado ali no site. Então, o produto estava sendo oferecido com aquele desconto e quando da finalização da compra, aquele valor não era condizente. O que acontece? O que o Código de Defesa do Consumidor prevê? Nesse tipo de oferta, a loja, ela tem que cobrir aquela oferta, porque é uma oferta existente, você tem evidências ali. Então, ou a loja disponibiliza aquele item com o desconto, caso não haja, ele vai te disponibilizar um produto equivalente. Então, ali, reunidas as evidências, né, que você tinha o produto, com o anúncio com aquele valor, você entra em contato com a loja e aí, se a loja se negar ou dificultar, existem plataformas que auxiliam muito o consumidor na resolução desse tipo de divergência e são plataformas que também devem ser utilizadas pelo consumidor para consulta de empresas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse tema, mas já adiantando, é muito importante você disponibilizar, né, tornar pública aquela sua reclamação, porque ela pode ser uma reclamação de outras pessoas e aquilo ali vai impactar diretamente
diretamente na reputação da empresa. Então, o site consumidor.gov.br, que é um site, né, relacionado ao poder público, o Reclame Aqui, é uma plataforma extremamente recomendada, com altíssima reputação. Então, você faz ali a reclamação naqueles pontos, nesses canais aí, e tem também o Procon, né? Mas essas atitudes mais imediatistas, elas são nesse consumidor.gov.br e no Reclame Aqui. Porque tem ali as empresas, né? Eles têm setores já direcionados, né? A gente verifica ali no dia a dia que há trocas de e-mails de clientes já com a descrição de que aquele funcionário, aquele colaborador, ele é do time Reclame Aqui. Então, eles já têm uma estrutura interna para tratar essas questões com os consumidores. Aprendi a usar o Reclame Aqui e sempre quando eu tenho dúvida de alguma empresa, alguma loja, eu vou lá para dar uma olhada, uma espiada para ver se eu estou fazendo a compra certa. E quando existem atrasos na entrega, porque a gente sabe que muitas vezes pode ser uma transportadora que não entregou certo, ou o correio está de greve. Como que fica quando você, mesmo comprando um produto com antecedência, pagando a taxa que tem do correio para entrega ou da transportadora, ainda assim você não recebe ele no período correto? Isso a gente pode discutir também, a partir do momento que chegar esse produto, fica a critério do consumidor devolvê-lo dentro daquele prazo de 7 dias ou entrar em contato com a empresa demonstrando que houve ali um prejuízo, né? Então, já tivemos aí, inclusive, exemplos, né, meus, que ali eu precisava de um produto, ele chegou com atraso e aquilo me ocasionou um dano. Então, eu tento entrar em contato com a empresa via saque, tento resolver isso de uma forma amigável, né? Tento verificar se há uma disponibilização de um cupom, de desconto, né? Alguma coisa para minimizar aquele prejuízo e ainda assim tenho a opção de devolvê-lo, né? Dentro desse prazo de 7 dias. Mas aí a questão também de dano que eu mencionei, isso aí pode ser realizado em apartado, tá, Ana? Então, você pode receber o produto mesmo com atraso e discutir judicialmente esse dano ocasionado em razão do atraso. Como tem muita oferta pelas redes sociais, a gente tem várias plataformas que as pessoas indicam, tem oferta, tem várias empresas que a gente compra ali, tem várias lojas, tem importado, tem nacional. Sim. Tem muito produto, eu sou fã de produtos cosméticos da Coreia. Como que a gente faz para não comprar nada errado, para verificar que aquela loja é correta, que a taxa que eu estou pagando mesmo por um produto que a hora que eu abrir vai estar lá corretinho para o que ele me promete? Porque hoje o acesso é muito mais fácil. Antigamente, a internet, ela abriu caminhos, né? Ela encurtou as distâncias do mundo, então você tem acesso a muita coisa. Mas e aí, quando a oferta é demais, o santo desconfia? Deve desconfiar. A regra é sim desconfiar. E o consumidor, ele tem essas mesmas plataformas mencionadas, o consumidor.gov.br, o Reclame Aqui, ele tem essa consulta pública. Então, vai realizar uma compra pela internet num site que não seja um site novo, né? Você nunca fez uma operação por aquele site. Então, primeiro passo, vamos verificar junto a essas plataformas, né? Como é a reputação da empresa? Essa empresa existe? Ela não existe? Porque tem empresa que você vai lá, pesquisa, ela já tem lá um ícone vermelho indicando que, assim, não é recomendada, né? Então, é o primeiro passo. Né? Nem todo mundo faz, mas assim, é o que a gente recomenda que seja feito inicialmente. Outro ponto muito importante é verificar o endereço das páginas, né? Então, muitas fraudes acontecem nos mínimos detalhes. Então, uma letra a mais no nome de um site que é confiável, mas ali a fraude existe em um ponto, em um M, em uma barra, em algum ícone, às vezes imperceptível, que faz com que aquele endereço, de fato, não seja o verdadeiro. Né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, nos mínimos detalhes. Alertas importantes para a gente ficar bem esperto com tanta oferta que a gente encontra. E principalmente com relação ao pagamento, né? Outro ponto, assim, que é de se atentar, se você vai fazer um pagamento via cartão de crédito, você tem ali um suporte do banco, né? Caso você verifique que foi vítima de fraude. Mas há sites fraudulentos que disponibilizam o pagamento via Pix.
Então, o que acontece? Muita atenção com o titular ali da conta, o destinatário desse valor. Porque você está lá num site submarino, né, Americanas, e aí você verifica que, né, o destinatário ali, a chave informada corresponde a uma pessoa X. Isso tem que ser um alerta, né? Falar, não, peraí, é uma empresa desse porte disponibilizando uma chave para uma pessoa física, um CPF, então tudo isso requer muita atenção. Olha só. Natália, vamos falar sobre gôndolas, Vamos. prateleiras? Vamos. Como pode, quando você tem que prestar atenção no quê? Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes a gente vai pegando as coisas nas prateleiras, a hora que passa no caixa, muitas vezes não confere certinho. Mas se acontecer de eu estar conferindo, o que é importante, a gente tem que fazer isso. Na prateleira está acusando um valor, mas a hora que eu vou no caixa, acusa outro valor, geralmente um valor mais alto. Sim. Como que eu procedo nessa situação imediatamente? Sim, a primeira coisa que eu sempre recomendo é a análise do valor ali no visor, na finalização da compra, porque é ali que você vai efetivamente pagar. Então, você viu na gôndola um produto por R$3 e ele está sendo ali no sistema, ele foi cadastrado com 5. O que é que prevalece? O menor valor. Tá? Sempre prevalece o menor valor. Então, aí, você vai invocar a gerência, né? Se for o caso. Se for algo muito urgente, você realiza o pagamento, colete a nota fiscal e vai discutir isso ali com o estabelecimento depois. Mas já com a certeza de que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o valor a ser cobrado do consumidor é o menor. Não pode ser cobrado o valor maior. E não pode ser alegada falha sistêmica, tá? Essa falha, ela não tem que ser transferida para o consumidor. Essa falha, ela tem que ser transferida para a empresa. Ela tem que arcar com o prejuízo ali de um sistema operacional que é dela. O consumidor não pode ser lesado por esse tipo de situação. Assim acontece nas farmácias e drogarias também, se tiver diferente, é o mesmo processo. Sim, a única ressalva que é feita é com relação a diferenças assim gritantes, né? Então, um exemplo, uma televisão que o preço praticado em média aí é de R$3.000 e o anúncio está no valor de R$3. Então, assim, é uma divergência infinitamente, né, grande. Então, como é que a loja vai cobrir esse preço? Então, aí, nesses casos, a loja pode, sim, se recusar a fazer a venda. Falar, olha, houve um erro, não é má fé, né, mas houve um erro, assim, gritante e o prejuízo para a empresa vai ser muito grande. Então, eu estou tirando esse produto de circulação e ele não pode ser comercializado, até que seja regularizado, né, o valor. Quando a gente encontra produto vencido, também tem que ter um alerta, uma fiscalização? Sim, a não ser que haja ali, né, um compartimento, alguma indicação de que aqueles produtos estão próximos do vencimento. Então, ali o consumidor está adquirindo de forma clara, né? Ele está sendo avisado, é a publicidade, é a clareza das informações, que esses são os direitos, um dos direitos básicos, né, dos consumidores. Então, a clareza. Então, o consumidor está ciente de que ele está adquirindo um produto próximo ao vencimento. Mas se esse produto está na prateleira e ali muito próximo do vencimento, não há nenhuma ressalva, não há um desconto, não há nada que possa diferenciá-lo, então sim, com o cupom fiscal demonstrando a data da compra, com ali a data de vencimento, o estabelecimento deve ressarcir o consumidor. Vamos falar de algo que se tornou muito comum, mas eu quero saber se é correto e está na lei? A 13ª mensalidade, ou escolar, ou de escola de idiomas, ou de música, ou de esporte, é um praxe no Brasil cobrar a 13ª mensalidade. Está no direito da lei? Não. Não é permitida a cobrança de 13ª mensalidade. Todas as cobranças referentes à anuidade escolar ali, natação, atividades extracurriculares, elas não podem exceder o limite de 12 meses. Então, o valor da matrícula ou da rematrícula, ele até pode ser embutido ali, né, diluído nas mensalidades, mas a 13ª não pode ser cobrada.
E aí, como que a gente faz? Como que a gente briga? Como que a gente expõe para a instituição? Olha, você está cobrando errado. Porque é difícil, a gente também fica numa situação muito complicada, porque Exatamente. É o local onde a gente está colocando nossos filhos para estudar. E é uma prática, né? Nós sabemos que é uma prática do Brasil, uma prática. Então, o que eu recomendo? Vamos tentar resolver de forma amigável, né? Vamos sentar com a escola, expor ali. Existe uma lei específica que trata sobre essa questão de mensalidades. Então, ali, né? Vamos levar essas informações para a escola ali, né, independentemente da atividade, e explicar, olha, essa prática, ela não é permitida. Isso tem que ser diluído. Vocês podem cobrar essa rematrícula, matrícula, mas isso não pode se passar do prazo de 12 meses. Tem que ser dentro desse prazo. E aí, vamos remitir os boletos, vamos fazer uma negociação, vamos estornar a minha compra caso tenha sido realizada no cartão de crédito. Então, vamos tentar resolver, porque ninguém vai querer se indispor com a escola do próprio filho, né? Mas aí, nós temos também o direito, né, que é de todo consumidor. Então, se não pode, não pode. Então, vamos negociar, vamos tentar adequar ali a realidade, ao que realmente a lei permite. A gente sempre vê no noticiário, Natália, e quando eu estava estudando a pauta para te mandar, há uma pergunta que pipocou sobre passagem aérea. Quando você adquire uma passagem aérea, a companhia ou troca você de horário, ou cancela voo, ou porque chuva, ou porque deu problema no motor. Aí você tem que ficar esperando, às vezes, 1 dia, 2 dias no aeroporto. Qual que é o direito desse consumidor? Ele é obrigado a esperar no aeroporto? Ele é obrigado a esperar o destino que a companhia aérea quer dar para ele? Ou mandar para um hotel, ou mandar num outro voo? Qual que é o nosso direito perante essa situação quando o voo não acontece na data e no horário previsto que você comprou a passagem aérea? O consumidor não é obrigado, né, a se adequar ali à nova realidade, aos novos horários, aos novos roteiros, né? Porque quando você adquire uma passagem, por mais que seja para viagem, para um lazer, mas você tem ali uma reserva vinculada a esse dia, a esse horário, né? E você, quando há um atraso, você está tendo prejuízo naquilo que você adquiriu, num compromisso de trabalho, né? Então, tem vários pontos. O consumidor não é obrigado, né? E aí, essa questão também pode ser discutida no âmbito civil. Tá? Então, o direito do consumidor ele é muito atrelado ao direito civil, né? ao processo civil, onde estão ali as garantias para ressarcimento de danos morais, danos materiais. Então, ali o consumidor perdeu a reserva, né? Ele tem direito a esse ressarcimento, né? Do dano ali, né? Da reserva que ele perdeu, né? Ah, eu perdi o meu emprego porque eu perdi a minha reunião. Então, além do material, tem o moral também, né? Nossa, eu estava indo uma viagem era um caso para visitar um familiar que estava doente. E aí, como é que fica, né? Então, o dano moral ali, o dano material, eles existem e quando há essa troca, o consumidor não é obrigado a aceitar, né? Ele se couber dentro da realidade dele, das possibilidades, ele pode aceitar para facilitar, né, para conseguir chegar ao destino. Mas se ele tiver a opção de não aceitar, ele pode. Assim acontece também quando você acaba alugando ou reservando uma casa, ou um hotel, ou uma pousada que você vê nesses sites que oferecem esse tipo de serviço na internet. Sim. E a hora que você chega lá, o que era um paraíso virou um pesadelo. Também cai no direito do consumidor? Cai no direito do consumidor, porque ele não engloba só a aquisição de produtos, mas ele engloba também a prestação de serviços. Então, um serviço que é contratado e não é cumprido, não é executado a contento, ele é passível da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, aí vem a opção, né? O ressarcimento, a opção ali de outro lugar que seja, né? A escolha ali do consumidor, mas ele não é só realmente a aquisição. É também os serviços, né? Uma obra, uma viagem, uma locação, tudo isso tá atrelado ali ao Código de Defesa do Consumidor. Natália, a gente está terminando, mas eu quero que você deixe aqui uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente sobre como saber valer os direitos no ato de uma compra, como para a gente ficar esperto para não cair em cilada e qual o primeiro passo quando você não estiver satisfeito com o que você adquiriu. Primeiro passo, como eu disse, é procurar, né, um responsável, né, pela empresa, e tentar resolver amigavelmente.
é a melhor saída, é a mais rápida, é a mais benéfica para todos, né? Então, tentar resolver. Não conseguiu? Existem essas plataformas, o consumidor.gov.br, o Procon, né? Essas plataformas, elas não necessitam nem da presença física, né? De forma ali virtual, você pode fazer essa reclamação, você pode fazer valer o seu direito, então é muito importante. Mas, assim, antes de tudo, muita atenção, principalmente nesse ambiente de fraudes que nós vivemos, né? Hoje as fraudes, elas estão em todos os lugares, em todos os momentos, então é muito importante essa cautela, né? A atenção ali a toda a operação, a tudo o que engloba, né? E não tenham receio, tá? De procurar os direitos de vocês. Muita gente acha que é muito burocrático, que é muito cansativo, que é demorado. Nem sempre. Hoje as coisas fluem com muito mais rapidez. E o Juizado Especial Cível também, quando a gente parte aí para o âmbito judicial, ele tem essa questão aí, é muito rápido, tá? Para agendamento aí de todos os trâmites. Então, as pessoas devem sim procurar os seus direitos, mas também se colocar, né? Eu falo que sempre pensar também na posição da empresa, né? Então, não exigir uma troca, como é o caso, às vezes, chegar numa empresa e, olha, eu quero trocar porque eu não gostei. Então, vamos saber também, vamos conhecer também o outro lado, né, da operação, para que todo mundo fique satisfeito. Colocar tudo na balança para que todo mundo saia bem feliz com o que adquiriu. Muito obrigada. Adorei aprender com você, adorei receber você hoje. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. Chegamos ao final de mais um Rede Vida Serviço e hoje você conferiu informações importantes sobre os direitos do consumidor. Um tema que faz parte do dia a dia de todos nós. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para fazer escolhas mais seguras e evitar prejuízos. Agradeço a participação da doutora Natália Scatena pelas orientações e a você que acompanhou o nosso programa. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!